Olá, Eric, tudo bem? Como você vai? Tudo bem, querido? E você? Bem, alegria estar com você. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar participando dessa conversa com você aqui no New Law. E queria desejar registrar a admiração por vocês terem criado esse instituto com o objetivo de aperfeiçoar o direito brasileiro e fazer com que ele sirva à sociedade e não o contrário. A impressão que a gente tem, às vezes, olhando esses montes de teorias por aí, é que muitas vezes os teóricos colocam a sociedade de joelhos diante do direito, quando o direito que deve servir à sociedade. Parabéns mais uma vez, uma honra, uma alegria estar aqui com você e com as pessoas que acompanham o New Law. Cara, é uma honra pra gente, você sabe disso, né? A gente vem conversando aí esses dias. A admiração é recíproca. Na verdade, realmente, né? Quando a gente cria o New Law lá atrás, a gente vem com uma ideia, né? Com um valor de que o direito pode servir à sociedade e aumentar o bem-estar social. E aí a gente usa todas as nossas conexões para trazer gente do mundo todo para trazer essa pegada multidisciplinar, essa vertente tecnológica que a gente acredita que pode repautar de uma maneira positiva o direito no Brasil. Não só professores e acadêmicos, mas pessoas que vêm trazendo e aplicando esse novo direito para trazer benefícios concretos. E a gente falava, né, eu sempre falei isso muito com o pessoal do New Law, isso não vale só para estrangeiros, né? A gente tem professores e profissionais de direito no Brasil que estão fazendo muito a diferença. E aí, Deltan, já queria começar com o nosso papo, aproveitando um pouquinho esse gancho que você mesmo está me dando, quer dizer, uma preocupação com o direito mais pragmático, com o direito mais objetivo, que busca realmente resolver os problemas de uma maneira multidisciplinar. Eu queria que você, de maneira muito livre, assim, e daí a gente vai conversando e vai batendo papo, e vai eventualmente até respondendo aqui as pessoas, como que você enxerga esse novo paradigma, né, de um direito pragmático e de um direito multidisciplinar dentro da Lava Jato? Quer dizer, será que seus estudos, por exemplo, em Harvard, que tem essa pegada, né, a gente esteve lá em momentos diferentes, ajudaram de alguma maneira a enxergar essa operação, a enxergar o seu trabalho de uma maneira diferente? Fala de maneira livre a respeito disso, por gentileza. Legal, Eric. Eric, fica à vontade, a ideia é fazer uma conversa, me interrompa, questione, pergunte. Vamos acompanhar aqui também os comentários. Legal. O que o pessoal está levantando para a gente também estar acompanhando, respondendo, interagindo com as pessoas. Tenho que antes contar um bastidor para você. Essa aqui é a minha primeira live no Instagram, eu nunca fiz. Por isso eu tenho que até pedir desculpa para as pessoas que estão acompanhando pela minha demora aí de 2 minutos para entrar, porque foi uma questão de falta de habilidade ainda com essa tecnologia. Agora vai ficar mais fácil para as próximas vezes que a gente fizer. Legal. Bom, quando você vai para os Estados Unidos, você é muito impactado pelo pragmatismo. Você é muito pragmático e muito impactado por um outro modo de ver a realidade. Então, quando você vai lá e você faz um paper, em geral, a visão esse trabalho acadêmico que você está fazendo vai acrescentar algo novo à discussão? Porque se for você repetir o que as pessoas dizem, isso não tem muita utilidade. As pessoas focam muito em você desenvolver novas abordagens, mas sempre com foco em problemas concretos. Então você não está tratando de abstrações, mas de solução de problemas da realidade. Eles são muito focados em dados, em políticas públicas com base em evidências. E eu tenho uma leitura de que o direito americano é muito consciente de que direito faz política pública. Essa é uma sacada muito importante. Todo tribunal, quando vai decidir, ele avalia não só o direito, mas ele avalia de modo muito consistente quais são os efeitos práticos daquela decisão na realidade. O que aquilo vai gerar em termos de aumento de demandas, em termos de efeitos sociais sobre quem está pedindo e pessoas que estão na mesma condição do autor daquela demanda, o que isso vai gerar sobre réus ou potenciais réus, quais são os efeitos que isso vai gerar na realidade. Algo que, infelizmente, a gente não vê tanto no Brasil, embora a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro diga lá no artigo 20, eu até separei aqui para citar, porque isso, em tese, não deveria ser novidade no Brasil. O artigo 20 da lei de introdução às normas diz que, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
Mas a gente vê isso toda hora. Toda hora tribunais sentam em Olimpos e decidem com base em abstrações, fechando os olhos para a realidade, e por quanto eles estão trazendo muitas vezes algum prejuízo, malefício para a política pública criminal, para a política pública de corrupção na sociedade brasileira. E eu posso citar dois exemplos que tornam isso bem concreto em cima de decisões recentes emitidas pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal emitiu uma decisão, por exemplo, que foi uma decisão que determinou que corréus delatados devem ter o direito de falar depois dos réus delatores em processos em que ambos figuram como réus. E o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão com base num princípio constitucional, princípio da ampla defesa. Ele é autorizado a fazer isso, esse é o papel do Supremo, é interpretar a Constituição, é inclusive derivar novas regras com base em princípios constitucionais. Agora, esqueceu de uma coisa, essa regra nunca existiu, ela nunca foi legislada, nunca foi concretizada em lugar nenhum. E quando o Supremo vem e estabelece essa regra, é muito racional que ela valha para o futuro, mas não que ela seja aplicada para o passado. Quando ela é aplicada para o passado, você destrói todos os processos que correram até ali com base em delatores, porque não existia essa regra. Os juízes, seguindo a lei, buscando seguir o ordenamento jurídico, fazer o due process, eles colocavam um prazo em comum e não um prazo separado. Então, se o Supremo quer criar uma nova regra, ele tem que aplicar isso para o futuro e não para o passado. Quando ele aplica para o passado, ele acaba derrubando e criando uma nulidade sobre toda uma série de investigações. E mais, olha que interessante, aqui eu queria chamar a atenção pela perspectiva do New Law, tá? Quando o Supremo tomou essa decisão, abram lá a decisão, vocês vão ver uma análise concreta sobre os efeitos práticos dessa decisão. Você não vai ver ninguém calculando quanto tempo mais vão durar os processos a partir dessa decisão. E aí, como um efeito dessa decisão, no pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, os legisladores inseriram uma regra que diz que o colaborador deve falar antes do corréu delatado em todos os casos. O Supremo estava discutindo mais focado em alegações finais. Aí vem o legislador logo em seguida e coloca aqui, ora, se essa regra é uma derivação do princípio da ampla defesa, isso vale não só para as alegações finais, mas para todas as manifestações. E presta atenção, isso não existe em nenhum lugar do mundo, essa regra. Tá? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Aí o Brasil cria essa invenção nova, até a gente pode criar novas invenções, né? A gente pode evoluir, amadurecer nosso direito, isso é natural, mas o problema é que isso é feito sem parâmetro em outras democracias que prestigiam o due process of law, o princípio da ampla defesa, e não só faz isso, mas o que faz em seguida, além disso, não se analisa quanto tempo mais vai se gerar em termos de demora do processo. E quando a gente para olhar quanto tempo mais gera em termos de demora, chega a demorar mais de 100 dias, mais de assim, centenas de dias a mais, simplesmente por você dar essa diferença de prazo. Isso é fechar um pouco os olhos para a realidade, Eric, na minha percepção. Essa é uma preocupação que nós temos. Uma outra decisão do Supremo, por exemplo, ela veio e estabeleceu que a justiça competente para investigar casos de corrupção, quando parte do dinheiro é destinada a campanhas eleitorais, é a Justiça Eleitoral. E veja bem, o que a gente identificou na Lava Jato? Na Lava Jato a gente identificou uma série de casos de corrupção e parte do dinheiro na corrupção política, naturalmente, vai para o bolso do envolvido, enriquece as pessoas. Você vê aí, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral reconhecendo que tinha mais de 100 milhões de dólares no exterior, mas parte do dinheiro vai também para financiar caras campanhas eleitorais. Por quê? Porque a pessoa que é corrupta, ela busca se reeleger e continuar seus ciclos de corrupção. E se ela busca se reeleger e reiniciar seus ciclos, para ela interessa ser reeleita. E existem pesquisas que mostram que dinheiro corresponde a votos. Então, quanto mais dinheiro o cara investe, mais votos ele recebe. E para o corrupto, faz parte do negócio ele investir na campanha. Então, parte da propina vai para a campanha. Então, invariavelmente, a gente está falando aí que praticamente todos os casos de corrupção política, parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral. E aí o Supremo pega e fala que, quando você tem evidência de que parte do dinheiro vai para a campanha, esse caso deve ter sido encaminhado para a Justiça Eleitoral. E, de novo, é uma regra que o Supremo criou, uma regra nova que não existia, e teve dois problemas nessa regra. O primeiro problema é que fecha os olhos para uma realidade, que é o fato de que a Justiça Eleitoral não é aparatada para investigações complexas. O foco dela é as eleições. E eu não estou fazendo uma crítica à Justiça Eleitoral. Assim como você dizer
que agora eu vou fazer uma analogia que o ministro Barroso fez a decisão. O ministro Barroso falou, você dizer que um oftalmologista que é muito bom, não é a melhor pessoa para fazer uma cirurgia de estômago, não é criticar o oftalmologista. É só dizer que ele não é especialista naquilo. E você dizer que a justiça eleitoral não é a mais aparatada para fazer investigações complexas, eu não estou criticando a justiça eleitoral, que faz com excelência a apuração eleitoral, análise das eleições, todo esse processo eleitoral dentro da democracia, que é um pilar da democracia, dentro do correto, dentro do adequado, de modo sério, de modo transparente, e faz muito bem isso. Agora, ela não é mais aparatada para investigações complexas de lavagem de dinheiro, de corrupção, e isso não é só o que diz, o que todo mundo diz, mas isso é o que mostram as evidências. As condenações criminais da justiça eleitoral são parcas, são raras, e isso é o que a gente extrai das próprias conversas que a gente tem com promotores eleitorais, com juízes eleitorais. Então, em primeiro lugar, essa decisão fechou os olhos um pouco para a realidade. Veja que na justiça eleitoral existe um grande rodízio de juízes e promotores. Não existe um quadro próprio da justiça eleitoral de juízes e promotores. Então, o juiz passa lá 1 ano, 2 anos e volta para o trabalho dele ordinário. E muitas vezes ele cumula o trabalho ordinário em outra vara com o trabalho da justiça eleitoral. Isso impede que ele se especialize. Isso impede que exista uma continuidade em grandes investigações como a Lava Jato, em que você demora 1 ano, 2 anos, só para você conhecer o que está acontecendo. Então, quando o Supremo decide que deve ser a justiça eleitoral que vai dar conta agora dos processos criminais por corrupção, isso fecha os olhos para a realidade, isso traz um efeito de você dificultar investigações e processos por corrupção que sejam efetivos. E, em segundo lugar, além de tomar essa decisão fechando os olhos em boa medida para a realidade, o Supremo aplicou essa regra, não restringiu os efeitos dessa nova regra para o futuro, que era essencial, porque a Lava Jato ela trabalhou em cima da regra anterior. E a regra anterior, como ressaltou o ministro Fachin, um outro ministro no julgamento, durante toda a Lava Jato, a regra era, se existia um crime eleitoral, um crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, o que acontecia era a cisão da investigação, cisão do processo. A parte eleitoral ficava na Justiça Eleitoral, a parte criminal ficava na Justiça Federal. E a gente trabalhou com essa regra. Aí a gente trabalha com essa regra e vem uma decisão depois mudando a regra, e além de mudar a regra, aplica ela para o passado, gerando a nulidade. Aí você tem a anulação do caso Passadina. Eric, você sabe o que é essa anulação do caso Passadina? Passadina foi um caso em que se apontou um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Passadina foi comprada uma refinaria a partir de 2016 pela Petrobras, e 1 ano antes ela tinha sido comprada pela Astra Oil por coisa de 50 milhões de dólares. E aí, depois de 1 ano, começa o processo de negociação e a Petrobras vai pagar mais de R$ 1 bilhão em Passadina. E o processo foi um processo tão escrachado que as próprias pessoas que conversavam sobre a compra de Passadina chamavam ela de ruivinha. E aqui não era uma referência elogiosa, era uma referência à ferrugem que carcomia Passadina. Ela é uma refinaria que não era apta a refinar o tipo de óleo brasileiro, e ainda assim comprada, ela precisaria passar por uma grande reforma, não só para ser adaptada, mas em razão da ferrugem e das más condições da refinaria. E aí a Petrobras vai lá e compra ela, compra por um preço absurdo, e vem ao Tribunal de Contas da União e aponta um superfaturamento de coisa de 700 milhões de dólares. E aí vem o Supremo Tribunal Federal, e é uma investigação demorada, complexa, que envolve cooperação com N países ao redor do mundo. A gente precisou que viessem provas de vários países europeus, e aí vem essas provas, a gente consegue montar um quebra-cabeças, e veja só, a compra aconteceu a partir de 2006, a gente consegue oferecer a denúncia lá no final de 2017, começo de 2018, e aí vem em 2019 essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e o que acontece? A anulação de todo o processo. E se você for começar do zero, você tem uma grande chance de prescrição, porque os fatos já estão relativamente antigos, e uma grande chance de impunidade. Então, de novo, essa decisão fechou os olhos para as consequências práticas dela. E além de não ser a melhor decisão, tendo visto os efeitos, ela foi aplicada para o passado, gerando um risco de nulidades e de perda de recursos públicos. E aí, ainda que a gente vamos supor que tanto no caso de Passadina, dessa nova decisão que manda os casos para a Justiça Eleitoral, como no caso de réus delatados que não tiveram oportunidade de falar depois dos relatores. Vamos dizer que a gente refaça todos os processos, tá? Quem diz que daqui a 5 anos não vem o Supremo Tribunal Federal ou um outro tribunal e vai emitir uma nova decisão, criando uma nova regra, aplicando para o passado e anulando tudo de novo? Aí o processo vira um looping sem fim.
A gente precisa restabelecer racionalidade no processo. Tá faltando racionalidade, racionalidade econômica. A gente está desperdiçando os recursos do contribuinte. Racionalidade e justiça. As novas regras devem ser aplicadas daqui para frente. A gente seguiu a regra do jogo, seguiu todas as experiências. E uma coisa muito interessante da Lava Jato é que essas anulações que aconteceram, e vamos falar que aquela anulação, uma anulação decorrente da nova regra de que o delatado deve falar depois do delator, anulou uma condenação civil a uma empresa apontada como corruptora a pagar mais de 380 milhões para a sociedade. E aí você anula e derruba o processo. Olha o prejuízo social. Então, eu acredito nessa visão de um new law, como você coloca, pragmático e que olha para a realidade antes de tomar decisões, que pondera os efeitos de política pública. Você sabe que existem estudos de ciência comportamental, inclusive do Dan Ariely, que é um dos maiores pesquisadores do mundo disso. Ele fez um estudo em cima de Legos. E olha que interessante esse estudo deles, para a gente quebrar um pouco para a ciência comportamental. Nesse estudo, ele mostra que as pessoas, elas são muito estimuladas no trabalho delas pelos efeitos do trabalho delas, por ela ver a mudança da realidade. Então, ela fez o seguinte estudo. Ele colocava pessoas para construírem Lego na frente de um pesquisador e remunerava aquelas pessoas, vamos dizer, em $3. A pessoa construía um Lego, dava para o pesquisador colocava aquele Lego embaixo da mesa e dizia, olha, você pode construir um novo Lego por 10 centavos a menos, $2,90. A pessoa ia lá, construía um novo Lego, e o pesquisador pegava e colocava embaixo da mesa e falava, olha, esses Legos que você está construindo, a gente vai reaproveitar as peças quando vier a próxima pessoa aqui. Depois vai reaproveitar essas peças para novas montagens. E aí dava novos Legos para a pessoa e ia diminuindo o valor. $2,80, $2,70, $2,60, para ver até que ponto que a pessoa se dispunha a montar os Legos sendo paga por isso. E essa era uma primeira condição. Numa segunda condição do experimento, a pessoa ia lá, recebia $3, depois na próxima vez $2,90, depois $2,80, do mesmo modo. Só que dessa vez, o pesquisador, ele destruía o Lego que a pessoa fez na frente dela e dava as mesmas peças para ela remontar o novo Lego. E olha o efeito da diferença. Na condição em que as pessoas viam o Lego se desmontado na frente delas, elas foram muito menos longe em montar Lego. Elas não aceitaram montar Lego por uma remuneração muito inferior. Chegou uma hora que elas viam o trabalho delas ser desmanchado na frente delas, elas não queriam mais participar daquela experiência. E acabavam com o experimento. E uma característica muito interessante desse experimento é que nem a paixão por Legos, nem o amor por Legos, mesmo você controlando as pessoas que amavam Legos, nem isso fez as pessoas irem muito além naquela condição em que elas viam o trabalho delas ser desmontado na frente delas. E agora vamos transportar isso para o sistema judicial e para o sistema dos operadores do direito. A gente tem aí décadas em que os operadores do direito, policiais, juízes, promotores, veem o seu trabalho ser destruído na frente dos seus olhos nas investigações de corrupção em processo. Olha a Satyagraha, olha a Castelo de Areia, olha Boi Barrica, olha Sundown, olha Dilúvio, N operações anuladas pela justiça na frente dos nossos olhos e muitas vezes com argumentos questionáveis, argumentos que, quando presentes em casos de réus pobres, não geraram anulação dos processos. E aí você tem essa destruição do trabalho na frente dos olhos das pessoas, o que gera um grande desestímulo. Você está desestimulando os operadores do direito. Além de você gerar um prejuízo econômico, você está gerando um desestímulo ao bom trabalho, a que as pessoas vão a fundo. Eu tive uma experiência pessoal muito ruim nisso, que foi um caso em que eu trabalhei até as madrugadas para oferecer denúncias, fazendo investigação. Foi um caso que demorou de 2004 a 2016, eu investi madrugadas trabalhando. Teve algumas noites em que eu trabalhei até às 6 da manhã seguinte, trabalhando, oferecendo uma denúncia. Trabalhei duro em três grandes ações penais contra réus, inclusive por corrupção, num grande caso, o caso Sundown. E trabalhei muito duro nesse caso. O que aconteceu nesses 3 casos contra esses réus? 2 casos prescreveram, em 2016 este e não foi por falta de acompanhamento. Eu mandei ofícios para os tribunais superiores, para colegas em cortes superiores, dizendo, olha, corre com esse caso porque dinheiro bloqueado no exterior. Corre com esse caso porque vai prescrever. E mesmo com acompanhamento de perto, mesmo com estímulo à celeridade, esses casos prescreveram. E outro caso que aconteceu? Ele foi anulado no Superior Tribunal de Justiça, numa decisão altamente polêmica, em que um dos fundamentos da decisão foi que interceptações telefônicas não poderiam passar de 30 dias.
quando essa decisão foi única no Superior Tribunal de Justiça, nunca aconteceu antes nem depois nenhuma decisão nesse sentido, em vários outros casos similares, nem aconteceu nada parecido no Supremo Tribunal Federal. E se derrubou completamente o caso. Então, você acaba produzindo um efeito ainda, além de tudo que a gente conversou, de você fechar os olhos para a realidade, para os efeitos sobre a corrupção, de um estímulo à corrupção, porque as pessoas veem a impunidade, e aplicando aí a Rational Choice Theory, muito característica também do modelo americano, desse New Law, as pessoas veem isso como um estímulo, a probabilidade de elas serem punidas é baixa. Além de tudo isso, você ainda tem um efeito sobre os operadores do direito. Érica, eu falei muito, quero ouvir você, antes da gente seguir, tem muitas coisas para a gente falar sobre isso, né? Mas eu não quero deixar de ouvir você. Fala aí você também quais são... Não, claro, eu não quis interromper em momento nenhum, porque as pessoas querem escutar isso, né? Elas querem escutar experiências práticas e tal. Mas enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando para tentar contribuir de alguma forma, e eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou dar um passo atrás, porque a gente, muito preocupado academicamente, né, em colaborar para um direito melhor no Brasil, a gente fica olhando, e eu converso, tem muitos amigos advogados, muitos amigos promotores, juízes, enfim, de todos os meios acadêmicos, e sempre que ocorre uma discussão sobre uma alteração de legislação ou alteração de jurisprudência, e eu de fato não estou criticando, estou analisando realmente academicamente, eu percebo que não há unanimidade, né? Apesar de algumas coisas para mim serem muito claras do ponto de vista pragmático. E aí, de novo, dando um passo atrás, uma coisa que eu acho importante dizer aqui, tem muita gente assistindo a gente, é o seguinte, quando se fala em pragmatismo no direito, as pessoas colocam um pé atrás. Quando se fala em pragmatismo, em análise econômica, em economia, no direito penal, as pessoas colocam 2 passos atrás. Mas isso é por uma questão de falta de conhecimento dos termos que estão sendo utilizados, né? Basicamente, quando se utilizam esses termos, na nossa cabeça vem uma contraposição. Um ser humano, a vida, a proteção da liberdade, e do outro vem grana. Ah, mas o direito penal não pode ser medido por grana, por quanto economiza, ou por quanto... E aí é onde eu vou trazer, acho que um aporte que vale muito a pena para mostrar como a multidisciplinaridade é importante para o novo direito, Deltan, que é o que a gente faz lá nos nossos cursos de pós-graduação. Vejam só, né, como que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funciona, né, você citou o Dan Ariely, você está aqui o Kahneman, de uma forma rápida e de uma forma devagar, ou seja, um raciocínio cognitivo que é mais lento e tende a ser mais pragmático, e um raciocínio que é mais instantâneo, mais impulsivo, que é muito importante, porque graças a ele que a gente sobrevive. Você vê uma cobra, você sai correndo, né? Você não fica pensando, uma cobra. E a nossa mente, ela está aparelhada, graças a Deus, ela está aparelhada para frear, para repudiar atos básicos de violência. Então, socar, esmagar, chutar, bater, prender. Então, isso é o nosso impulso. Quando, por exemplo, a gente está falando de um crime de corrupção em que milhões e milhões de reais são desviados, aqui eu estou falando em tese, obviamente, não estou falando em nenhum caso concreto, milhões e milhões e milhões são desviados, a gente vê o dinheiro. Óbvio que ninguém gosta de uma atitude dessa, mas não se percebe as consequências nefastas humanas do ato de corrupção. Então, são crianças que morrem sem atendimento, mães que morrem porque não conseguiram dar à luz no hospital, pessoas que morrem de câncer porque não tinham tratamento, porque faltou dinheiro para isso tudo, para educação, para alimentação, para saúde, etc, etc, etc. E basicamente a gente está falando de vidas humanas, né? Então é uma questão de curto prazo, de você repudiar a violência física em relação a uma pessoa determinada, e você usar o seu sistema cognitivo, que é um pouco mais demorado, para tentar ver a big picture. Quer dizer, tentar não analisar pelos impulsos só a árvore, mas analisar a floresta como um todo. Eu acho que é por isso, Deltan, e aí eu vou devolver como pergunta a você, eu acho que é por isso que se vê com tanta dificuldade no Brasil a questão da delação premiada. Né? Quer dizer, como introduzir um certo contratualismo dentro do direito penal? Isso não pode ser bom, né? Porque a gente está falando da vida de uma pessoa, a gente vai forçar essa pessoa
a aceitar um acordo, a gente não pode fazer isso. Eu não posso fazer um acordo com uma pessoa presa, porque isso equivale a uma tortura, ato básico de violência, né? Então a gente tende a frear os nossos impulsos. Só que direito penal envolve necessariamente política pública. E não se faz política pública com impulsos, né? Se faz política pública com racionalidade. Quer falar um pouquinho de delação premiada e trazer alguma coisa assim concreta para a gente? Bora, vamos lá. Antes de falar, eu quero agradecer os comentários. Estou vendo aqui, estou emocionado pelos comentários. Tanta gente apoiando, mandando boas mensagens de incentivo, de seguir em frente. Quero agradecer vocês de todo o coração. Quero fazer um combinado com você também, Eric. Enquanto eu falo, acompanhe os comentários, vê se as pessoas levantam questões para a gente discutir. A gente está à disposição para discutir, levante as questões. Claro. Eu mesmo vou fazer, se você estiver falando, eu vou ficar atento aos comentários também, para eventualmente anotar aqui questões, suscitar questões para a gente conversar e atender aqui também as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou impressionado, até assim, não estava esperando que ia ter tanta gente assistindo. Queria agradecer essas pessoas por participarem desse debate tão relevante sobre como a gente pode construir um país melhor por meio da admissão da corrupção, quais são os instrumentos que a gente tem na esfera do direito penal e processo penal que a gente pode usar com esse objetivo. Bacana. Então, quando a gente... eu quero entrar na tua onda e fazer 2 comentários, tá? O primeiro é sobre a importância da gente proteger o direito penal como instrumento de proteção do criminoso e o direito penal como instrumento de proteção da vítima da sociedade. Esse é o primeiro ponto que eu quero fazer. O segundo ponto que eu quero fazer é entrar na questão das colaborações premiadas que você colocou e crítica ao uso das colaborações premiadas, tá? Que é um tema fascinante, tá? Então vamos para o primeiro ponto. Às vezes as pessoas veem o direito penal e o processo penal como um instrumento de proteção do criminoso, como um modo de limitar o poder de punir do Estado. Esse é o modo de ver o direito penal e o processo penal legítimo. É um direito penal e processo penal liberal de proteção e de limitação do poder do Estado. Você não pode enforcar um criminoso, você não vai cortar a cabeça do criminoso. Não, você vai colocar ele na prisão por um máximo de X anos, que está estabelecido no Código Penal, quando a conduta dele corresponde a um crime descrito na lei. Essas são proteções básicas às pessoas, à sociedade. Agora, ao mesmo tempo que você olha para isso, e isso você chama de garantismo, de você proteger os direitos fundamentais do réu, do investigado, do criminoso, ao mesmo tempo que você tem que olhar para isso, que é um garantismo, você tem que olhar para garantir também o direito da sociedade, da vítima, que está sofrendo com aquele crime. No Brasil, a gente tem aquilo que um autor, o Douglas Fischer, que é um colega que eu estimo muito, ele chamou de garantismo hiperbólico monocular. É uma expressão complexa, mas que serve para dizer o seguinte, que existe uma proteção do direito do réu, do investigado, que é o garantismo, mas que isso é hiperbólico, isso é sobrevalorizado, isso é extrapolado, isso existe de modo maior do que em outros países do mundo, isso é monocular. O que quer dizer monocular? Isso só tem um olho, isso só protege o lado do réu, do investigado, esquece do lado da sociedade. Acaba esquecendo que o direito penal foi criado, em primeiro lugar, para proteger a vítima. A perspectiva de proteção do criminoso é uma perspectiva que a gente tem que levar em conta, é importante, é a do direito penal liberal, mas o direito penal é o serviço de proteção da vítima. Quando você estabelece o crime de homicídio, você quer proteger a vida e você quer evitar que homicídios aconteçam. Você quer, pela punição, ter um efeito dissuasório, desestimular que as pessoas matem umas às outras e dizer para elas, olha, se matar tem consequência, tem um efeito ruim para a tua vida, não mate as pessoas. Então, para que exista esse efeito dissuasório do direito penal, a punição ela tem que ser aplicada, e tem que ser aplicada dentro de um prazo razoável. Ela não pode ser algo que a pessoa espere 20 anos para acontecer, como a gente estava conversando num vídeo que a gente gravou e que eu vou divulgar nas redes, né? Você estava falando que as pessoas descontam o futuro. Quando você joga a punição para as calendas gregas, as pessoas não se preocupam com ela. Esse é o efeito, é isso que acontece. E, além disso, tem que ter uma punição com uma perspectiva da pessoa ser descoberta, tem que existir uma punição adequada, proporcional. Isso é o que protege a sociedade. Por isso a gente defende um garantismo equilibrado, um garantismo que olhe para o direito real, mas olhe para o direito da sociedade e da vítima. Isso é essencial. Esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. O segundo ponto é em relação às colaborações premiadas. Por vezes, algumas pessoas analisam a Lava Jato e dizem, olha, a Lava Jato fez muitas colaborações e com isso ela acabou não punindo de modo efetivo muitas pessoas, porque muitas se tornaram colaboradoras. Veja que a gente tem hoje 500 acusados na Lava Jato e a gente tem aí cerca de 100
180 colaboradores, mas desses 80 são da Odebrecht, eles não estavam nem denunciados. Então, se a gente for computar dentro dos denunciados, a gente tem aí 500 denunciados, as 500 pessoas acusadas por crimes graves e cerca de 100 colaboradores entre eles. A crítica, só um pouquinho, eu estou recuperando aqui, o meu computador fica travando. Fica à vontade. Só um pouquinho, Então, quando a gente olha então para a Lava Jato, algumas pessoas criticam e dizem, olha, teve muita colaboração, isso fez com que as penas das pessoas sejam penas menores, e por isso, de algumas pessoas, esse universo de colaboradores, e por isso o tratamento é inadequado. Mas você não pode olhar para a Lava Jato como se ela fosse algo perfeito e ideal. O perfeito e ideal é não existir crime. Que o crime nunca tivesse sido praticado. A questão é, uma vez que o crime foi praticado, qual é a melhor estratégia? E você tem que comparar a Lava Jato com as alternativas à Lava Jato. Quais são as alternativas à Lava Jato? São casos que não descobriam a corrupção, que não se expandiam, que nunca recuperaram o direito desviado e que nunca puniram ninguém no Brasil. Essa é a alternativa à Lava Jato. Essa é a alternativa ao modelo que usa colaborações premiadas. É você simplesmente pegar Paulo Roberto Costa como alguém que potencialmente praticou corrupção, você conseguir descobrir algum ato corrupto que ele praticou, um ato de lavagem, você aplicar uma pena para ele de 12 anos, 15 anos, ele vai sair depois de um sexto, porque é isso que a nossa lei diz, então ele vai ficar 3 anos preso, com sorte, se ficar 3 anos preso, se tudo der certo, se não prescrever, se não for anulado, e aí ele vai ser solto, e só ele. Essa era a alternativa que a gente tinha. Quando você faz acordo de colaboração, você está usando uma racionalidade econômica, de benefício social. Você está trocando algo que, claro que a gente queria aquele algo, a gente não queria abrir mão da pena dos condenados, a gente queria que eles cumprissem integralmente. Agora você vai abrir mão de um pedaço da pena de Paulo Roberto Costa para você punir outras 50 pessoas que ele vem e entrega. E entrega caminhos de investigação que você desconhecia, entrega crimes que você desconhecia. A gente precisa lembrar que o crime de corrupção é muito difícil de ser descoberto e muito difícil de ser comprovado. Existem várias complexidades, existem pessoas que são profissionais da lavagem de dinheiro, que quebram o rastro do dinheiro, que transitam dinheiro em espécie, que torna muito mais difícil uma investigação e uma comprovação do crime de corrupção. Por isso, a palavra do colaborador é um excelente ponto de partida da investigação. Jamais é o ponto de chegada, mas é um excelente ponto de partida. Então, o que você tem na colaboração premiada é a troca de um pedaço da produção de uma pessoa pela perspectiva de punição de um universo muito maior de pessoas e de recuperação de dinheiro desviado. Essa foi a lógica das colaborações premiadas, essa foi a lógica das leniências. E foi isso que fez a Lava Jato chegar só em Curitiba a acusação de 500 pessoas. E você ainda tem a Lava Jato do Rio de Janeiro, com mais de 200 ou 300 pessoas acusadas, que foi decorrência da Lava Jato Curitiba. Você ainda tem outras operações, outros casos que chegaram a uma série de lugares do país e que estão sendo desenvolvidos. Eu colocaria 6 efeitos positivos, pelo menos, desse sistema de colaborações premiadas. Em primeiro lugar, você tem uma celeridade muito maior nos casos. As investigações são agilizadas, o resultado é agilizado. Nos processos com outros colaboradores, eles não vão ficar discutindo internamente nulidades, eles concordam com não recorrer dos processos, faz com que a pena seja aplicada depois da sentença em primeiro ou segundo grau, o que tem um efeito ainda mais importante agora que o Supremo Tribunal Federal postergou a possibilidade da prisão. Então, o primeiro efeito, uma celeridade maior. E segundo efeito muito importante, que é o efeito da lógica econômica e comportamental em relação às pessoas que praticam crime. Quando você tem um ambiente propício à colaboração premiada, o criminoso passa a desconfiar do seu comparsa. Você está inserindo um elemento de desconfiança, um elemento de instabilidade nas organizações criminosas. Você está quebrando mais. A pessoa que delata, ela não vai voltar, sair da cadeia e voltar para praticar os crimes. Ela não vai ser recebida de braços abertos pela organização criminosa. Pelo contrário, você quebrou o vínculo dela com a organização criminosa. Então, primeiro, celeridade. Segundo, quebra de confiança. Em terceiro lugar, você tem um efeito de expansão das investigações que é exponencial. Porque uma pessoa delata 10, cada uma delas delata outras 10, aí você já tem 100, cada uma dessas 100 delata outras 10, você já tem 1000 pessoas. Você tem um efeito exponencial de avanço das investigações. Em quarto lugar, você alcança provas que de outro modo seriam inalcançáveis. Quando vem, por exemplo, Sérgio Machado entrega uma gravação em que um famoso parlamentar colocava que era preciso estancar a sangria, no sentido de que a Lava Jato estava sangrando o ambiente político, você precisava conter a Lava Jato,
Essa gravação só ele tinha. Foi feita no ambiente privado, não foi nem gravação telefônica. Então ninguém mais tem. Você alcança provas que de outro modo seriam inalcançáveis. A pessoa vem e relata crimes que estão acontecendo em outras áreas da Petrobras, em outras áreas do mercado, em outras prefeituras, em outros... A empreiteira vem e fala de crimes praticados por centenas de políticos. Só uma empreiteira implicou ou nomeou na sua colaboração 415 políticos de 26 diferentes partidos. Então você tem uma expansão das investigações e, além disso, alcança provas que de outro modo seriam inalcançáveis. Ou seja, a gente tem celeridade, quebra de confiança, expansão das investigações, alcance de provas de outro modo inalcançáveis e um outro efeito, o quinto efeito, é interessante que as pessoas passam a acreditar nas investigações a partir das colaborações e das confissões. É interessante como o ser humano, Eric, ele é wired, ele é conectado com a confissão das pessoas. Vamos lembrar lá atrás daquele desenho do Scooby-Doo, tá? Você tinha lá o desenho do Scooby-Doo, e aí o Scooby-Doo lá, aquele barbichinha lá, como era o nome dele mesmo? Era o Salsicha, né? Aí a gente tá quase revelando a nossa idade agora, hein? Isso. O pessoal mais novo não vai nem saber o que é Não vai. E aí você tem lá o Scooby-Doo Salsicha tentando descobrir o crime e detectando sinais, que a gente chama no direito de indícios, né? Eles identificando indícios de quem que era o criminoso, até que eles têm uma sacada, identificam quem que é o criminoso, vão lá e confrontam a pessoa. Até aí você tem um conjunto probatório apontando que uma pessoa é responsável. Agora, veja que sempre no final do Scooby-Doo, aquela pessoa, o vilão, ele confessa, ele fala, vocês me pegaram, fui eu mesmo. Porque as pessoas têm uma necessidade para acreditar que a coisa aconteceu na confissão. Veja que Paulo Maluf foi alguém que foi acusado por inúmeros crimes e sempre negou. Dizia, se você encontrar o dinheiro, pegue para você. A tática da negação sempre foi uma tática porque as pessoas elas sempre ficam com um pouquinho de dúvida, porque elas não vão olhar os autos, elas não conhecem todas as provas, as centenas de provas carreadas. Então, elas veem o discurso e a disputa de narrativas e de discursos. E às vezes você tem políticos influentes, pessoas poderosas, que geram narrativas que são repetidas e repetidas e que têm visibilidade, e isso gera um quê de dúvida na mente das pessoas. Ou às vezes as pessoas acreditam naquelas narrativas criadas pelos políticos, porque elas não vão lá olhar os autos, as provas, as informações. E você muitas vezes não vai ter, como no final do Scooby-Doo, o cara lá falando, realmente, fui eu. E quando você tem a colaboração premiada, com esse estímulo para que a pessoa confesse, e a pessoa entrega provas de outros crimes, ela reconhece os fatos, as pessoas, a percepção da sociedade acaba sendo muito forte de que aqueles crimes aconteceram, de que aquele esquema aconteceu, você gera uma percepção muito, muito consistente nessa direção. O que é essencial quando você tem um esquema de corrupção alastrado, quando você tem corrupção sistêmica, é essencial porque você precisa fazer um diagnóstico. E imagine que você vai ao médico, Eric, ou você que está nos ouvindo, o Auri, agora a Maria Aparecida, imagine aqui, várias pessoas estão comentando aqui, a Marilda, imagine essas pessoas que estão nos assistindo, vai ao médico. Aí você entra lá no médico e você quer que o médico te dê um remédio. Peraí, mas o médico vai dizer, mas qual é o teu problema? Antes ele te dar um tratamento, ele tem que fazer o diagnóstico. É isso que o New Law busca também. Você busca tratar a realidade com base em evidências. E ele quer saber o diagnóstico. O que a Lava Jato fez com essa multidão de informações e provas foi um grande diagnóstico da corrupção sistêmica brasileira. A gente entendeu agora como funciona a corrupção, o que estimula ela, o que acontece, para onde vai o dinheiro, de onde vem. Entendeu que existe um sistema político partidário muito corrompido, em grande medida corrompido. Tem pessoas honestas, corretas, dedicadas à vida pública. Na política tem sim, elas devem ser valorizadas, mas o sistema político é muito corrompido, ele tem incentivos perversos lá. A gente entendeu esses incentivos. Agora a gente precisa caminhar para o tratamento, para a parte de receitar o remédio, das mudanças estruturais, das reformas em leis. O tratamento passa pela punição efetiva das pessoas, passa por casos como Lava Jato, como Greenfield, como outras grandes operações, passa sim, mas passa por reformas estruturais maiores. E, então, o quinto efeito das colaborações premiadas é trazer essa percepção muito clara de que as coisas aconteceram, de que os crimes aconteceram, de como aconteceram, com aquele efeito que a gente pode chamar de efeito Scooby-Doo, né? E o sexto efeito positivo dos acordos de colaboração
é a recuperação de valores, que é impressionante, porque no Brasil, como que funcionava antes a recuperação de valores? Você usava ações penais e ações civis, que nunca acabavam, eram pegadas em discussões de nulidades, e você nunca chegava à discussão dos fatos e das provas, muitas vezes, porque você ficava discutindo nos tribunais possíveis nulidades, questões formais, formalismos, questões que não violavam direitos fundamentais dos réus, mas eram discutidas em abstrato e muitas vezes geravam a anulação de todos os casos, do caso por inteiro, de investigações, operações que demoraram anos. E aí, você não conseguia chegar na recuperação do dinheiro. Ou você tinha ações de improbidade contra empreiteiras, contra empresas, que quando existiam, que era muito raro de existir, demoravam 10, 15, 20 anos, quando chega no final, a empresa já esvaziou seus bens, a empresa quebrou, não chega a lugar nenhum. Aí você tem a Lava Jato, que vem com esse novo sistema de acordos de colaboração premiada, de acordos de leniência, e que, por meio desses acordos, alcança a recuperação de mais de 13, 14 bilhões de reais, em valores que já estão comprometidos em devolução para os cofres públicos. Já entraram para os cofres públicos mais de 4 bilhões de reais. Isso com base nessa sistemática de acordos de colaboração e de leniência. Então, de novo, você não tem que analisar os acordos de colaboração e leniência, a Lava Jato em si. Você tem que analisar em comparação com as alternativas. Quais são as alternativas do mundo real? Quais são as alternativas de modelos de investigação do mundo real? A Lava Jato inovou com base em tecnologia, em acordos de colaboração premiada e leniência, e você tem que pensar ela sempre em comparação com a alternativa. Qual é a alternativa? A alternativa eram discussões infindáveis de nulidades, ninguém nunca reconhecia os crimes, então você ficava se perdendo muitas vezes em nulidades, em abstrações, e você não tinha devoluções significativas de valores, então se o processo era anulado, não tinha que devolver 1 bilhão de reais. Hoje, se os processos são anulados, alguns deles, se as colaborações forem anuladas, tem que devolver 1 bilhão de reais. Torna muito mais concreto para os julgadores os efeitos que a decisão dele tem. E quando a pessoa percebe isso, isso muda o modo dele pensar, inclusive aquela decisão que ele está proferindo. Então, a Lava Jato acabou tendo esse efeito também na mindset. Então, de novo, a gente está falando sobre consensualismo, sobre acordos de colaboração, sobre acordos de leniência, e eu pontuei 6 efeitos positivos deles. Celeridade, quebra de confiança entre os criminosos, né, entre os comparsas. Terceiro, expansão das investigações. Quarto, alcance de provas que de outro modo iam ser inalcançáveis. Em quinto lugar, aquele efeito da percepção pública, quando vem confissões, ela desenvolve um diagnóstico mais consistente do que aconteceu, uma confiança da sociedade no que aconteceu. E em sexto lugar, a recuperação de valores, que foi impressionante. Impressionante, Eric. Agora, se a gente quer que esse modelo continue a existir, continue a ser aplicado, você precisa pensar ele de modo racional. A pessoa só colabora com a justiça quando existe uma perspectiva concreta de punição. E a gente alcançou isso na Lava Jato, em circunstâncias muito peculiares, quando Paulo Roberto Costa ficou preso sem que nenhum tribunal liberasse ele, e em razão da prisão, o processo ia ser encurtado, porque os processos judiciais do está preso correm mais rápido. E ele tinha visto o caso Marcos Valério, do caso Mensalão, em que foi condenado a cerca de 40 anos, foi para a cadeia. Olha aí o efeito importante da prisão. Aí ele viu que se ele não delatasse, se ele não colaborasse, ele podia ser um novo Marcos Valério. Aí ele vai e colabora. Agora a questão é, com esse novo ambiente, a decisão do Supremo, que posterga a prisão em segunda instância e coloca para o final do processo, que demora mais de décadas, gerando muitas vezes prescrição, será que a gente continua com esse efeito? Será que a gente não está gerando um ambiente pior do que aquele do começo da Lava Jato? Será que a gente não está gerando um ambiente agora menos propício a colaborações, a acordos, a leniências, a avanço das investigações? Essa é a nossa grande preocupação. A gente tem que analisar os instrumentos legais à nossa disposição com racionalidade, pensando em política pública, pensando em que tipo de país a gente está criando, que tipo de sistema anticorrupção a gente está criando, que tipo de ambiente favorável ou menos favorável à prática de corrupção que a gente está criando. E, se a gente for falar de colaboração e leniência, tem bastante coisa ainda para a gente falar. Como que a gente buscou modelar isso para que os incentivos funcionem, existe um incentivo à colaboração, olhando como sistema, para que não venha um outro órgão e puna o colaborador de modo maior do que ele seria punido se ele não tivesse colaborado, porque aí você tem um desincentivo à colaboração e por aí vai. Eric, quais são as suas impressões? O que o pessoal está comentando? Legal, legal. Eu estou impressionado, porque antes de ver essa live, eu estava comentando com os demais coordenadores acadêmicos do New Law. Eu falei, nossa, vai ser super polêmico e tal. Pouquíssima polêmica. As pessoas, de maneira geral, realmente ressoando as ideias, trazendo observações interessantes e muito na linha do que você está dizendo. E muita gente, né? Muita gente, mais do que eu imaginei. Doutor, eu queria fazer 2 observações aqui, né? Uma até para dar uma visão um pouco diferente, porque a gente está
conversando e a impressão que dá assim, poxa, então o novo direito penal é um direito da acusação. Qual é o papel do advogado? Não, óbvio que não. Exemplo, né? A maior parte dos alunos do É o New direito Law. de idade. Exato, exato. A maior parte dos alunos do New Law na nossa pós de penal é de advogados. Eles aprendem teoria dos jogos, eles aprendem negociação, então eles entendem como é que funciona a arquitetura da colaboração premiada e eles traçam outras estratégias muito mais efetivas na resolução de litígios penais complexos do que as estratégias antigas, né? Então, quer dizer, existe uma enorme gama de possibilidade para os advogados também. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria comentar, até porque a gente está caminhando para o final, porque depois de 1 hora o Instagram derruba a nossa live. Não sei se você sabe disso. Ah, Então a gente tem olha, 10 minutos. Eles derrubam, eles derrubam. é, Hein? cozinha. Então, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho 3 filhos pequenos, a gente tem uma bebê também. Por enquanto, a Fernanda, minha esposa, está ali gerenciando, mas Mas eu daqui a vou. pouco o bicho vai pegar também. Você vai também, não vai, Eric? Então, ó, o ponto importante, quando você fala da recuperação de valores, tem o efeito econômico dos valores recuperados, mas tem um efeito impressionante dos valores que deixam de ser desviados. Porque é aquele viés comportamental que a gente conversou numa outra oportunidade, né? As pessoas, né, todos nós temos uma limitação de racionalidade que chama-se desprezo às pequenas probabilidades. Então, se a probabilidade de alguma coisa ruim acontecer comigo é muito baixa, eu tendo a jogar essa possibilidade para zero. Então, veja, né? Se a pena para um crime de corrupção é de 20 anos e eu tenho 50% de chance de ser preso, a minha pena esperada é de 10 anos. 20 anos vezes 50%. Se a chance de eu ser preso é muito pequenininha, vai ser uma pena esperada pequenininha. Mas o problema é que, se a minha chance de ser preso for muito pequena, sei lá, 3, 4, 5%, o corrupto vai enxergar como zero. E aí, mesmo que você aumente muito as penas, aquilo não vai fazer nenhum efeito para brecar a ação criminosa do corruptor. Quando as pessoas começam a perceber que os seus comparsas podem ser presos e que a corrupção pode efetivamente ser punida, é natural que haja um freio e que, portanto, menos dinheiro público seja desviado. Isso é científico, né? Não está nem no âmbito só do direito, sim, todas as outras ciências comportamentais. Adicionar um ponto nesse teu comentário. Olha só, tem um estudo, você fala, se a probabilidade for de 3%. Tem um estudo de Carlos e Gino, Ivo Gico Júnior, as pessoas conseguem achar esse estudo online, e esse estudo mostra que a probabilidade da pessoa ser punida no Brasil, quando o crime é comprovado de corrupção, era de cerca de 3% no estudo deles. Ou seja, você está desconsiderando toda a cifra negra dos crimes de corrupção que não são descobertos ou são descobertos e não são comprovados, que é a grande maioria. Aí você pega só os crimes comprovados, que é a pequena parte, já é um percentual pequeno, e desses crimes comprovados, até a Lava Jato, pouco antes, nesse estudo deles, eles apontaram que a probabilidade da pessoa ser punida após um crime de corrupção comprovada, punida na esfera criminal, a probabilidade era de 3%. É uma probabilidade muito pequena. E se você considerar a cifra negra, os casos não descobertos ou descobertos e não comprovados, Muito menos. Ainda. É o que você falou, se torna desprezível. A pessoa passa a lidar com a certeza de que ela não vai ser pega. É muito interessante ainda que tem você me avisa se a gente estiver chegando muito perto, tá? Tá. No tempo Temos de acabar. 8 minutos. Que teve uma pesquisa do Dan Ariely e ele uma famosa pesquisa de desonestidade dele, tá? Que ele fez com estudantes. E nessa pesquisa, os estudantes eram colocados numa sala para fazer um teste, e eles faziam um teste lá, tinham que responder 20 questões, tinha um tempo de 5 minutos, depois de 5 minutos acabava o tempo, a pessoa tinha que entregar, e normalmente não dava tempo de fazer todas as questões, responder todas, e ela recebia uma remuneração de até $10 de acordo com o número de questões que ela tinha acertado, tá? E em uma das versões do experimento, uma pessoa, tipo 30 segundos, 1 minuto depois, quando tá todo mundo lá no primeiro, segundo exercício dos 20, uma pessoa levantava e falava: terminei todos os exercícios, acertei tudo, como que eu pego o meu dinheiro?
E o cara falou, ó, joga aí, descarta a tua folha, vem aqui, pega teu dinheiro e vai embora. Uma fraude escancarada na frente de todo mundo por uma pessoa que era vista pelos outros como um dos seus pares, uma pessoa que estava ali, um estudante da mesma faculdade. E o efeito foi que nessa condição a desonestidade e a trapaça aumentou muito, porque as pessoas viram alguém praticando desonestidade, não só sendo Exato. não, mas mudando o modelo. Aquilo simbolicamente afeta a mente e o comportamento das pessoas. As pessoas passam a achar que aquele tipo de comportamento é normal, o que é aceitável. E agora vamos transportar isso para a nossa política, tá? As pessoas por décadas viram crimes na política sendo praticados e pessoas se levantando a folha e dizendo acertei tudo, me dá o dinheiro, como naquele experimento. Pessoas praticando fraudes como no anões de orçamento, dizendo que a fortuna vinha de ganhar na loteria. Lembra? Aquele famoso caso do João Alves, que disse que o dinheiro que ele acumulou veio dele ganhar na loteria mais de 100 vezes. Essa foi a desculpa dele. Ele ainda falou publicamente. Esse caso foi impressionante. E aí o que aconteceu com o João Alves? Nada. Ninguém dos anões de orçamento, nenhum deputado foi punido. Então os políticos foram vendo, políticos se levantando e fraudando e desviando dinheiro e sem ser punido. Isso tem um efeito simbólico. Isso tem efeito no comportamento das demais pessoas. E aí você vê pessoas praticando corrupção com uma probabilidade de punição ínfima, elas tendem a praticar, seguir praticando. E aí você vê que além da probabilidade ser pequena, o montante da punição é pequeno também, Eric. Você falou de 20 anos, mas isso é um exagero, isso não existe. É muito difícil. Sim. O Mensalão foi o maior caso de corrupção pré-Lava Jato. Você teve aí penas que pareciam penas altas, penas de 8 anos, de 10 anos de prisão. Só que as pessoas esquecem que no nosso direito a pessoa cumpre 1/6 da pena em regime fechado, depois e esquece que no nosso direito existe o indulto que era feito anualmente e que perdoava até 80% da pena da pessoa. 80% da pena perdoada. Então o que aconteceu foi que, no caso Mensalão, as pessoas começaram a cumprir pena em 2014 e o que aconteceu? Em 2016, boa parte dela estava sendo indultada. Políticos que tinham sido condenados no Mensalão por corrupção, que começaram a cumprir a pena no final de 2013, no começo de 2014 e 2016, estavam completamente livres de qualquer pena. Isso no maior escândalo de corrupção da nossa história, pré-Lava Jato. E aí vem os nossos colaboradores e a gente estabeleceu penas para colaboradores, fazendo um acordo de colaboração com uma diminuição, que eram penas muitas vezes superiores às penas que cumpriram os caras do Mensalão. E aí tem gente dizendo que a nossa pena é baixa. Não é. É um sistema que não é preparado e não é desenhado para ser efetivo em relação à corrupção. Porque se a pena efetiva da corrupção fosse 10 anos, eu conseguia fazer acordo de colaboração em 8, em 7. O problema é que quando a pessoa é punida no maior escândalo do Brasil de corrupção e a pessoa fica presa 2 anos, o que eu tenho que oferecer para a pessoa colaborar? Se sem qualquer colaboração ela vai estar livre em 2 anos. Essa é a questão. Eu quero que o sistema funcione, eu quero expandir as investigações, eu quero recuperar o dinheiro, eu quero empregar esses instrumentos efetivos. A questão é, a gente tem que trazer racionalidade para o sistema. Por isso que a gente precisa de reformas também mais amplas. Eric, desculpa, eu fui fazer só um comentário rápido, acabei me estendendo e interrompi teu raciocínio. Por favor. Não, adorei o comentário. Eu acho que a gente vai ter que depois fazer uma outra live, porque a gente tem muito assunto, muita coisa legal para conversar. A nossa aqui vai cair daqui a 3 minutos. Aí o pessoal está falando assim, não, mas começa a outra. Mas não posso fazer isso, porque hoje é feriado, o Deltan tem a família dele lá e tem que cuidar dos seus amados também. Eu tinha várias perguntas interessantes, por exemplo, como que a questão das criptomoedas está dificultando a investigação de lavagem de dinheiro, por exemplo, que é um tema super caro, né, para o New Law, mas são temas que a gente pode conversar num outro encontro, né, a gente marca de novo, vai ser maravilhoso receber você aqui mais uma vez. Aplicada à investigação, tem um monte de coisa para conversar sobre isso e acabamos nem entrando nesse ponto. Mas não tem problema, a gente marca uma próxima, né? A gente vai cair em 2 minutos, então eu queria aproveitar esse finalzinho realmente para te agradecer, Deltan, para dizer para as pessoas que não assistiram ou que chegaram agora no finalzinho, não se preocupem, lá no Instagram do New Law, né, no Stories, a live fica 24 horas e depois a gente baixa o arquivo para o IGTV. Então, no IGTV, lá no feed do New Law, você vai poder ver quantas vezes quiser. E o áudio fica no nosso canal de podcasts no Spotify. Muita gente conhecida aqui, os nossos outros fundadores, né? O Érico Teixeira, o Bruno Barata, o Paulo Lepori, pessoas muito queridas, né, que ajudaram a construir esse projeto, que estão muito felizes
com a sua participação, para não falar da imensa quantidade de alunos, né, de pessoas que seguem o New Law, ou que te seguem, ao Paulo Lepore também, ou que te seguem e que estão aqui mandando vários comentários elogiosos, não só aqui abertos, mas também aqui no meu WhatsApp, que está aberto aqui do meu lado. Deltan, querido, obrigado de verdade, assim, publicamente de novo, a minha admiração por você, pelo seu trabalho. E esteja conosco mais vezes, vamos continuar conversando e trocando ideias assim consistentes e lúcidas como as de hoje. Legal, Eric. Eu tenho a agradecer a você, em especial as pessoas que estão nos assistindo, esses comentários tão queridos que nos enchem de energia para continuar, que nos estimulam, nos estimulam a seguir em frente. E acho que a gente tem que sempre voltar para o propósito, né, Eric? Para o propósito da nossa vida, para o propósito da nossa existência, que é servir as pessoas, que é amar as pessoas. Às vezes as pessoas acham que o propósito da luta contra a corrupção é colocar a gente na cadeia, e não é. É melhorar a vida das vítimas, das pessoas, da sociedade, melhorar a saúde, a educação, a segurança, evitar mortes em hospitais, melhorar as condições de vida das pessoas. Esse é o grande propósito. Toda a atividade humana tem que estar centrada em pessoas, na melhora da qualidade de vida, no respeito ao próximo, na dignidade da pessoa humana, não só de réus, de investigados, mas especialmente também das vítimas, das pessoas que sofrem com a corrupção, no caso da sociedade brasileira. Eric, obrigado a você, ao pessoal do New Law, a todos que organizaram isso, envolvidos, e um grande abraço e beijo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Deltan. Tudo de bom para você. Até nosso próximo encontro. Obrigado mais uma vez. Tchau, Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.